Olá, gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Desculpa aí pela luz aí, que está um pouco aí embaçada, né? Não dá nem para ver muito bem direito o meu rosto, mas é porque o ambiente que eu estou aqui, nesse momento, é o que me permite, né, fazer essa gravação. Bem, hoje nós vamos discutir um assunto chamado de os movimentos sociais. Aqui, professor Josival Souza, aula de Sociologia agora, tá bom, gente? Então vamos lá iniciar o nosso conteúdo. Bem, toda vez que você vê um grupo de pessoas fazendo reivindicações por melhorias, trata-se de um movimento social. Tá bom, gente? Como ponto de introdução, o nosso autor propõe o seguinte, que os movimentos sociais eles propõem alternativas para uma sociedade mais igualitária. Geralmente, as pessoas menos favorecidas na sociedade são aqueles que vão lutar por movimentos, né, por igualdade. Por isso é que eles vão propor alternativa para uma sociedade mais igualitária. Tá bom? Os movimentos sociais na pauta das ciências sociais. As ciências sociais, como a sociologia, por exemplo, ela vai, obviamente, compreender e entender e tem até a obrigação de estudar, de fato, o que é o movimento social. Então, o movimento social, segundo nosso autor, é uma ação coletiva e espontânea de indivíduos ou grupos. Lembrem-se, uma pessoa só reivindicando é uma coisa, mas um grupo de pessoas reivindicando a mesma coisa, aí já cria um certo volume e uma atenção da sociedade, tá bom? Geralmente estão nos setores menos favorecidos da sociedade. Quem está se sentindo discriminado, fora da sociedade, se sentindo excluído, geralmente esses setores são aqueles setores que vão reclamar, certo? Segundo Alan Torrey, que é um grande sociólogo, vai dizer o seguinte, que o objetivo dos movimentos sociais é afirmar-se, é inclusive ser levado a sério, é inclusive entender o que está acontecendo ao seu redor e que a sociedade o ajude, que a sociedade também possa lhe ajudar apoiando nessas suas reivindicações, tá bom? Então identifica-se, claro, pela luta contra as desigualdades, quer seja de social, quer seja econômica, quer seja ambiental, cultural, e aí quando fala em cultura também você vai lembrar da educação e também, né, da desigualdade política. Você analisa muito bem. Você não é incluído socialmente. Economicamente você não está legal. Culturalmente você também não está incluído. Ambientalmente você não tem noções ambientais. E você também não está incluído na política. Então, esses movimentos sociais vão acabar estar juntos para tentar, né, instrumentalizar, para tentar conseguir objetivos claros para um grupo de pessoas que se sentem excluídas. Os movimentos sociais, classes e pobreza. Karl Marx, né, vai ser aquele cara que vai atuar no surgimento dos movimentos. Em 1760, quando surge a industrialização, nós vamos ter aí um grupo de pessoas que dominam e os que são dominados. O detentor do capital e aquele proletário, o trabalhador que é explorado pelo dono do capital. Karl Marx vai discutir na sua teoria social chamada de relação de produção que vai haver logo uma luta de classe. Bastava o empregado, ou seja, o operário, cruzar os braços. Se ele cruzar os braços, como instrumento de greve, por exemplo, vai deixar o setor produtivo de produzir. Logo vai vir o quê? Prejuízo para o dono da indústria, para o dono do capital. Então ele vai dizer aí, na sua teoria social, que essa relação de poder vai gerar essa luta de classe. Né? Ele vai analisar também que as novas relações econômicas de trabalho que vai acontecer, ao invés de trazer riqueza e distribuição de renda, vai gerar perca de direito, exclusão e pobreza. E é mesmo, é o que nós vemos aí cada vez mais. Atualmente no Brasil nós temos uma pauta de tirar direitos dos trabalhadores de uma série de áreas aí que nós estamos vendo. Bem, diante disso, Karl Marx vai dizer que a pobreza é um problema que está relacionado à falta de bens e oportunidades. Né? Continuando, nós vamos ter também nos movimentos sociais as suas características. Por exemplo, volta-se para as transformações sociais, econômicas e políticas. É necessário compreender a sociedade e se inserir nela. É necessário economicamente esse movimento social também entender
a economia. E está envolvido também na política. Porque vocês sabem muito bem que dentro do Brasil nós temos aí uma elite econômica que se apoderou também do poder político. 99%, né, dos políticos que hoje estão em cargo eletivo são oriundos da classe A, ou seja, as pessoas ricas. E eles estão também com essa esfera de poder, a esfera política, na mão. Aqui e acolá aparece alguém pobre que chega e logra êxito, né? Mas é muito raro, tá bom? Bem, os movimentos sociais vão dizer também, nas suas características, que uma ação individual não leva a lugar nenhum. Então, para eles, uma das características que eles colocam, que é muito interessante, são as ações coletivas, tá bom? Dispõe também de um componente ideológico, ou seja, visão de mundo. Movimento social é necessário você aprender. Aprender, inclusive, ter uma visão macro de mundo, compreender as transformações sociais, as transformações do mundo, a política do mundo, compreender tudo, para que você esteja preparado para os debates, para o debate, sobretudo o debate ideológico, tá bom? Bem, somam forças sociais. Os movimentos sociais, eles buscam somar força social, sabe para quê? Para que a opinião pública fique do lado dele. E que os meios de comunicação também fiquem do lado dele. Se você já tem essas ações coletivas, se vocês têm um componente ideológico já bem preparado, você está preparado para o debate, porque você entende de tudo, e você ainda tem uma opinião pública e o meio de comunicação do seu lado, pronto. Você está, nesse momento, como sendo um grande líder de um movimento social. Porque as manifestações, que seriam as grandes características do movimento social, fazem com que haja uma abrangência, as pessoas começam a perceber o que está por trás daqueles movimentos. Quando o movimento é muito sério, a opinião pública fica do lado, o meio de comunicação faz a questão de dar ênfase, né? E aí as manifestações ganham o mundo. As manifestações nos anos 60 já fizeram muitos ditadores aqui no Brasil tremer, ditadura militar, né? Da ditadura militar. Tivemos também os movimentos em prol da direta já em 84, embora não tenha conseguido, mas eu era criança e cheguei a ver pela televisão. Nós tivemos também em 92 o movimento Fora Collor para derrubar o presidente Collor de Mello por corrupção, e a juventude, né, conseguiu derrubar. Nós tivemos também os movimentos de 2013 contra o governo Dilma, 2016 para derrubar o governo Dilma, e os movimentos que hoje estão aí. Nós estamos vendo os movimentos a favor do governo Bolsonaro contra o Bolsonaro. O movimento nos Estados Unidos, onde nós temos lá um cara lá lutando para se reeleger, um tal de, né, o nosso presidente aí, Donald Trump, contra o presidente dos democratas, o candidato democrata que é o Joe Biden. E nós estamos vendo também os movimentos acontecendo lá. Um a favor, o outro contra, assassinaram até agora, semana passada, inclusive um manifestante do lado do Donald Trump. Então, vejam como é que é as confusões que está aí. E aí os movimentos sociais também se declaram apartidários e laicos, algo que eu particularmente não concordo. Eu acho que os movimentos podem até querer dizer que são laicos, que não defendem bandeira ideológica religiosa nenhuma, mas dizer que são apartidários, que não são a favor de nenhum tipo de partido, isso aí para mim soa em verdade, porque os movimentos sociais no Brasil, de centro-esquerda, estão identificados e estão dentro dos movimentos partidários de esquerda, como também os movimentos de ultradireita, ligados ao presidente Bolsonaro, também estão envolvidos lá dentro das partidarizações políticas, certo? Mas uma outra característica também do movimento, além de se declarar partidários e laicos, algo que eu não concordo, eles também dão destaque às suas lideranças. Aí sim eu concordo. As lideranças sociais sérias que surgiram no mundo até hoje fizeram história e é história. Martin Luther King, você sabe que foi um grande líder negro que lutou pela inclusão dos negros e até hoje é pauta de movimentos sociais lá nos Estados Unidos. Basta ver o que está acontecendo ultimamente lá por conta de confusão lá com a polícia matando negros, né? Nós temos Nelson Mandela, que passou mais de 25 anos preso lá na África do Sul, e ele lutava pela divisão entre negros e brancos, contra a divisão entre negros e brancos, que era o regime do apartheid que tinha na África do Sul. E nós temos também o grande pacifista nos anos 40, chamado Mahatma Gandhi, que lutou contra o Império Britânico e conseguiu pacificar a Índia, tá bom? Então são pessoas que estão ligadas aos movimentos sociais e que fizeram história e que até hoje são exemplos, inclusive para os movimentos sociais
atuais, tá bom? E aí, para finalizar, nós vamos discutir um breve histórico dos movimentos sociais. Como é que tudo isso surge, professor? Bem, surge a partir de 1760, quando surge a industrialização na Inglaterra, e aí quando chega no século XIX, 1800 alguma coisa aí, um rapaz chamado Mark Ludd começa a perceber que vai aparecendo muitas máquinas para substituir a mão de obra do trabalhador da indústria dentro da Inglaterra. Então Mark Ludd começa a ver que um movimento poderia ser interessante, quebrar essas máquinas para que os trabalhadores pudessem ser recontratados. E aí aconteceu esse movimento. Né? Eles quebravam as máquinas dentro das indústrias e aí forçavam os industriais a recontratar novamente, né, a mão de obra daquele trabalhador que tinha sido desempregado por causa da máquina. E aí surgiu o movimento ludismo. Depois, lá na frente, vai ter também o movimento de greve, que é um movimento inteligente de negociação, onde essas greves vão fazer com que os movimentos sociais também consigam suas melhorias. E tudo isso, gente, está abalizado em quê? No movimento socialista, pregado por Karl Marx, o primeiro que teve essa ideia de fazer essa construção dos movimentos sociais. E para encerrar nossa aula, é importante nós analisarmos hoje. E como é que está o comportamento dos movimentos sociais hoje? Estão sendo levados a sério? Esses movimentos sociais estão muito calados, porque eu lembro muito bem que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, os movimentos sociais tinham umas pautas interessantíssimas e tinham um apoio, inclusive, público. Né? Claro que o governo era um governo petista e nós tínhamos um poder público que ajudava muito esses grupos sociais, movimentos sociais. E hoje como é que está? Está todo mundo calado? Está todo mundo aceitando tudo que está acontecendo aí, ninguém está dizendo absolutamente nada? Aqui e acolá a gente vê algum movimento e pronto. O que está acontecendo de fato com os movimentos sociais? Então é importante que a gente reflita sobre isso, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido sobre o que significam os movimentos sociais e a importância para a sociedade como um todo. Até a próxima oportunidade e um abraço!